Muito bem. Na lição anterior, então, eu já dei uma breve palhinha sobre a assinatura digital. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais profundamente. Então, quando a gente usa criptografia assimétrica juntamente com uma função de resumo hash, estamos criando uma assinatura digital, né? É o conjunto dessas duas tecnologias que vai me permitir, vai viabilizar a assinatura digital, tá? A vantagem da utilização de resumos criptográficos no processo de autenticação por meio da assinatura digital é o aumento do desempenho. A submissão de resumos criptográficos ao processo de cifragem com a chave privada reduz o tempo de operação para gerar uma assinatura, por serem os resumos, em geral, muito menores que o documento em si. Né? Principal benefício do resumo da função de hash no processo de assinatura digital é a velocidade com que a assinatura pode ser conferida. Né? Por quê? Porque, conforme está aqui, a gente tem um texto original, passa uma função de hash, por exemplo, MD5, e aí nós temos um hash do documento. Esse hash é criptografado, né? E aí a gente tem, então, a assinatura digital. Observe o seguinte, o receptor da mensagem ele vai aplicar a mesma função de hash no documento e vai descriptografar a minha assinatura digital e vai chegar nesse hash. Se bater o hash, tá ok, confere a assinatura. Esse processo é muito mais rápido do que se o remetente ele criptografar a mensagem inteira. Né? Na verdade, a função de hash é uma função que é aplicada e gera um valor rapidamente. Tá ok? A assinatura digital é uma modalidade de assinatura eletrônica, né? Resultado de uma operação matemática que utiliza criptografia e permite aferir com segurança a origem e a integridade do documento. A assinatura digital fica de tal modo vinculada ao documento eletrônico que, caso seja feita qualquer alteração no documento, a assinatura se torna inválida, ou seja, a assinatura não vai conferir mais com aquele documento. A técnica permite não só verificar a autoria do documento, como também estabelece uma imutabilidade lógica do seu conteúdo, pois qualquer alteração do documento, como por exemplo a inserção de um espaço em branco, invalida a assinatura. Ou seja, uma vez que o documento foi assinado, ele não é mais modificado, né? A não ser que seja gerada uma nova assinatura aí pelo remetente, tá ok? Isso também é uma segurança, né, para quem envia, né? Porque ele tem certeza, ele tem a garantia de que aquele documento não vai ser alterado pelo receptor, né? O receptor tem a garantia de que o documento foi enviado pelo remetente reconhecidamente, é autêntica, né? O documento é autêntico do remetente e está íntegro, e o remetente tem a garantia de que a integridade e a autenticidade do documento serão garantidas também por meio da assinatura eletrônica, ou seja, o documento vai permanecer como está enquanto aquela assinatura estiver válida. Para comprovar uma assinatura digital é necessário inicialmente duas operações, né? Calcular a função hash, né? Que é o resumo criptográfico, e cifrar e decifrar a assinatura com a chave privada e pública, né? Tá ok? Então aqui a gente tem, é o processo que eu já expliquei anteriormente. Nós temos o texto original. Nós temos uma função hash que é aplicada ao documento. Isso aqui é feito no destinatário, no receptor. Ele recebe o texto original junto com o arquivo de assinatura, tá ok? Ele pega o texto original, passa uma função hash e aí tem o hash do documento. Ao mesmo tempo, ele vai receber um arquivo de assinatura. Esse arquivo de assinatura ele vai descriptografar e ao descriptografar ele vai ter a função hash. Ele vai ter o hash do documento. Se os dois valores baterem, significa que a assinatura é válida. Tá ok? Isso aí a gente vai fazer também, esse exercício nós vamos fazer durante a prática.
assim como exercícios de criptografia de mensagens. Conforme eu disse anteriormente, se forem iguais, né, os dois hashes, a assinatura é válida. Significa então que a assinatura foi gerada pela chave privada correspondente à chave pública, né, que foi utilizada para a verificação da assinatura, né? E também significa que o documento está íntegro, né? Ele significa essas duas coisas, que ele é autêntico, né? Autêntico no sentido de que, de fato, a assinatura veio de quem a gente esperava, e íntegro no sentido de que o documento que eu tenho em mãos realmente é aquele para o qual o remetente assinou, né? Não houve nenhuma alteração. Caso sejam diferentes, a assinatura está incorreta, o que significa que pode ter havido alterações no documento ou na assinatura pública. Ou seja, invalida todo o processo. Se eu não sei, aí eu não vou saber se é o documento ou se é a assinatura que está inválida. Eu sei que o processo todo, tudo não tem valor. Assim, a assinatura digital, ela tem diversas aplicações. Aqui a gente vai elencar algumas, né? Mas pelo fato da assinatura digital nos garantir integridade e autenticidade, ela tem inúmeras possibilidades de aplicação, tá ok? Comércio eletrônico, processos judiciais e administrativos em meio eletrônico, facilitar a iniciativa popular na apresentação de projetos de lei, uma vez que os cidadãos poderão assinar digitalmente sua adesão às propostas, isso é verdade, né? Assinatura da declaração de renda, obtenção e envio de documentos cartorários. Observe que se a assinatura digital fosse amplamente difundida e todas as pessoas tivessem acesso a computadores e os equipamentos necessários para assinar os documentos digitais, muitas das operações ou transações que são realizadas em cartório, grande parte delas, né, praticamente todas, né, acabariam sendo desnecessárias, reduziriam muitos custos que a população tem com os cartórios, né? Porque não seria a autenticação de documentos, a autenticação de contrato, a assinatura de contratos e assim por diante poderiam ser feitas diretamente entre as partes, né? Uma vez que as partes têm os mecanismos para reconhecer as transações, não precisaria envolver um terceiro, no caso o cartório, para fazer esses reconhecimentos, né? Obviamente que algumas coisas ainda deveriam permanecer lá, como por exemplo o registro, né? Os registros de imóveis e bens e etc. Mas uma boa parte das transações e serviços poderiam ser migrados ou iriam sair dos cartórios, né? Transações seguras entre instituições financeiras, né? Ok? Um diário oficial eletrônico, identificação de sites na rede mundial de computadores e assim por diante, tá ok? A própria identificação das pessoas, né, que estão fazendo transações e entre outras funcionalidades, né? Podem ser fechados negócios, né, por meio da assinatura digital, podem ser fechados negócios eletronicamente e assim por diante. Documento eletrônico. Documento eletrônico pode ser entendido como a representação de um fato concretizado por meio de um computador e armazenado em formato específico, capaz de ser traduzido ou apreendido pelos sentidos mediante o emprego de programa apropriado. Nos documentos eletrônicos não existe um modo simples para relacionar o documento com a assinatura. Ambos são compostos apenas pela representação eletrônica de dados, ou seja, por uma sequência de bits que necessitam de um computador para a sua visualização e conferência. Na assinatura digital, a assinatura é gerada
A assinatura gerada é diferente para cada documento, pois está relacionada ao resumo do documento. A técnica de assinatura digital é uma forma eficaz de garantir a autoria dos documentos eletrônicos, né? Em agosto de 2001, a medida provisória 2200 garantiu a validade jurídica de documentos eletrônicos. Este fato tornou a assinatura digital um instrumento válido juridicamente. O fornecimento de autenticação em documentos eletrônicos é tecnicamente viável, mas ainda restam duas questões fundamentais: como conseguir as chaves públicas e como garantir a identidade do proprietário do par de chaves, né? A resposta para essas questões é o certificado digital. Muito bem. Na sequência, a gente vai continuar a discussão destes assuntos.